Santo, minha solução. Então Miriam, a profetisa, a pastora, irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres da congregação saíram atrás dela, com tamborins e com danças. E Miriam lhe respondiam: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com seus cavaleiros do Egito. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou seu lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor em oração e mostrou-lhe um pedaço de madeira que lançou nas águas, e as águas tornaram-se saudáveis e doces. Ali lhes deu estatuto e uma ordenança, ali o provou. E disse Deus: se ouvires atentamente a voz do Senhor, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Aleluia. Então vieram a Elim e ali as 12 fontes de água, 70 palmeiras, e ali acamparam junto das águas. Êxodo capítulo de número 15 e também o capítulo de número 16 para nossa meditação neste dia lindo de quarta-feira. Espírito Santo, Católicos do meu coração, evangélicos e espíritas, que voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Prazerosamente bom dia, boa tarde, boa noite, com a paz do Senhor, aquela paz que excede aos nossos entendimentos. Neste lindo dia 16, quarta-feira, muita chuva em Salvador. Eu quero abraçar a família de Deus, aos vasos de ouro, aos canelas de fogo, aqueles que fazem parte do Congresso Línguas de Fogo, do Encontro dos Vasos, e que amam dizer: bom dia, Espírito Santo. Eu quero abraçar a todos com aquela paz que excede aos nossos entendimentos. Fique conosco, porque o nosso assunto aqui é o assunto que o mundo precisa ouvir. Jesus. Jesus é a nossa pregação. Jesus é a nossa mensagem. Jesus é o nosso ensino. Jesus é a nossa cobertura
abertura para a sua vida para toda a eternidade. Porque sem Jesus, você não vai a lugar nenhum. Sem Jesus, você não chega à terra prometida. Sem Jesus, o deserto não florescerá. E nem haverá água em Mara. Sem Jesus, você não vai para lugar nenhum. Porque Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele batiza com o Espírito Santo e Ele voltará. Fique conosco. É gostoso levantar pela manhã, olhar para este céu chuvoso e dizer: bom dia, meu amigo, meu conselheiro, meu ensinador, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Aumente o volume do seu computador, do seu celular, do seu rádio, porque o programa que está rompendo as barreiras, quebrando portas de bronze e despedaçando trancas de ferro, do Iapoque ao Chuí, é ele mesmo, o Bom Dia Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Não é uma live comum, é a retransmissão de um programa que já está no ar há 43 anos, da Bahia para o Brasil, na palavra dele mesmo, o missionário da Ordem de Cristo, um dos últimos do Brasil, que ainda está por aqui, Daniel de Oliveira. O teu poder. Olha quem já chegou: Luana Vitor Oliveira, Dalva Rodrigues, Claudete Aparecida da Silva, Sandra Tavares. São pessoas que formam o grande encontro dos vasos. Pessoas que acordam cedo, pulam da cama para ouvir a palavra de Deus. E hoje eu quero falar um assunto tão gostoso, rapaz, tão profético, porque ontem eu estava em casa e o Espírito Santo falava comigo sobre este versículo: porque eu sou o Senhor que te sara. E eu perguntei ao meu genro aonde estava este versículo. E ele me disse: missionário, está em Êxodo capítulo de número 15. Espírito Santo falou comigo: eu sou o Senhor que te sara. A voz do Senhor falou comigo. E eu quero, neste dia lindo, capítulo 15 de Êxodo, e capítulo 16, o capítulo 16 fala sobre o maná. O capítulo 15 fala do cântico de Moisés. Fala sobre a profetisa Miriam. Miriam, ela era mais do que uma profetisa. Ela era uma pastora gospel. Ela realizou no deserto o maior show gospel da história do povo de Deus. A Bíblia diz que ela era profetisa. Então, ela era uma pastora ao lado do seu irmão Arão e do seu irmão Moisés. Era uma família sacerdotal, porque tinha Moisés, tinha Arão e ainda tinha Miriam. Teve uma ocasião que ela se exaltou, aí ela recebeu a ponta do dedo de Deus em sua pele. Mas ela era uma profetisa, tá entendendo, Sandra? Ela era uma pastora, ela pegou tamborim, ela pegou os instrumentos da bateria e tocou, e levou todo o departamento de mulheres a cantar pelo deserto afora. Eita! Miriam dançou a dança do ventre, louvando a Deus com seu corpo
e pela vitória da fertilidade que pertence às mulheres. Fique conosco, tá bem? Estamos em cadeia com a cruzeiro.com.br. Estamos pela Cultura da Bahia. Estamos pela ICBRN Rio Grande do Norte. Estamos pela Nazaré FM e ficaremos pela Nazaré até 10 de abril. Estamos pela ID em Sinai. E atenção, povo de Deus, porque vem aí a Voz da Bênção, mais uma emissora online que estará conectada com esta rede, levando Jesus por este Brasil afora. A Voz da Bênção estará no ar por estes dias, para a glória e honra do nome de Jesus. São tantas emissoras que formam esta cadeia de evangelização. Estamos pelo Facebook, estamos pelo YouTube, estamos até no TikTok, até no TikTok. A mensagem de Deus tem que temperar aquele aplicativo mal cheiroso. Tá bem? Esta é a missão da Igreja Cláudia Silvia, levar Jesus, o sal que tempera, a água que lava, o martelo que quebra, o serrote que põe no prumo. Estamos cumprindo uma missão e queremos cumpri-la bem. Coloque aí agora um copo com água ao lado do rádio, para que esta água seja ungida, fluidificada, abençoada. Depois você beba e receba uma bênção de Deus. Coloque também aquela caneta que você vai assinar papéis, documentos, contratos. Coloque também um pouquinho do azeite de oliveira. Eu posso consagrar o azeite, tenho autoridade para isso, eu creio, e tudo é possível para aquele que crê. Tá bem? Cláudia Silvia já está conosco, Lisete Barnabé também, Nilma Cis, pode ir chegando do norte ao sul, do leste ao oeste. Povo lindo, povo de Deus, povo que ama Jesus. É bom amar a Jesus. E ele corresponde o amor, ele corresponde o louvor, ele corresponde a adoração, ele corresponde às nossas atitudes de fé. Cipriana de Melo já está conosco, a pastora Canela de Fogo do sul de Minas Gerais. Ontem pessoas ligaram e falaram conosco. Alexandra Pereira ligou também. Aline Costa Santos, Andressa do Amor Divino, Ariane Vitória dos Santos, Arthur Oliveira, Alberto Nunes já está ali conosco também. Seja bem-vindo, pastor amado. Catarina dos Santos Ribeiro ligou para nós, Cremilda de Jesus, Dalva Maria, Elisângela de Santana Conceição, Everaldina de Souza, Fabiana das Neves, Fábio Rodrigues, Ivete Pitanga, Joanita Silva, Jorge Pereira de Jesus, José Nilton Santos, Leila Silvana, Lucas Silva Freitas, Lúcia Santana, Gislene Santos também já está ali conosco, Maria da Hora Santos, Maria Luísa de Santana, Maria Pureza, Marivalda de Jesus, Nívia Macedo, Pedro Ícaro, Rodrigo Silva Santos, Shirley Souza, Jean Rodrigues, Tairine de Jesus, Tânia Rodrigues e família, Yuri Pitanga,
Zoraide Alves. Foram pessoas que mandaram uma mensagem digitada para o 9918622232. Código do Brasil é 55. O código de Salvador é 71. Pode enviar a sua mensagem pedindo cobertura espiritual, tá bem? 55 é o código do Brasil, 71 é o código de Salvador. Telefone é 9918622232. 5h21 em Salvador. renova o meu viver. Hoje é o terceiro elo da grande campanha que está abalando o Brasil. A festa do maná. Não é apenas um culto de adoração. É mais do que um culto de adoração. É mais do que uma concentração. É mais do que uma reunião. É uma festa. O povo de Israel sempre foi um povo festeiro. As festas judaicas sempre foram festas de agradecimento, de louvor pela vitória, pela conquista, pela a graça de Deus. E durante 40 anos, olha que 40 anos é uma geração, eles celebravam as nuvens que vinham trazendo maná pela manhã e à noite, à tarde. E ainda tinha a nuvem que vinha trazendo codornizes. E havia festa nas tendas, porque a criançada naquele tempo era muita criança, porque a fertilidade no deserto funcionava, não havia esterilidade, só fertilidade. E as crianças pegavam cestas, balaios, toalhas e diziam para a mãe: a nuvem de maná, maninha, já está chegando. E o sopro de Deus trazia maná. Era o momento do lanche, era o momento do almoço, do jantar, da ceia. E o maná vinha e parecia grãos de feijão branco que cobria o deserto. A Bíblia fala no capítulo de número 16 que o maná era bolo com sabor de mel, coisa boa, rapaz, saborosa, que tinha todos os nutrientes. Todos os nutrientes. E ainda tinha proteína à tarde, que eram as codornas. As codornas entravam dentro das tendas. Era muita codorna, 40 anos. Era muito maná. E a ordem de Deus era esta ordem: para colher o maná para a refeição de manhã, à tarde outra refeição. Não podia guardar o maná para o dia seguinte, porque Deus dava para cada dia uma benção nova. Só no sábado que eles podiam guardar, na sexta-feira para comer no domingo, porque no sábado a panificadora do céu não funcionava. E durante a semana, quem era guloso e guardava maná, a Bíblia diz que juntava bichos, morotós, bicho de vareja, e comiam e destruíam e fediam, tinham mau cheiro os manás. Porque Deus, Ele dá cada dia uma bênção nova.
Viu, Cláudia? Cada dia, porque Deus é assim, é de renovação. É igual a mãe, cuida da criança pela manhã, à tarde e à noite. A mamadeira de hoje não serve para amanhã. Está entendendo, Marta Machado? O zelo, o carinho, o cuidado de Deus para conosco, José Antônio de Melo. Você entende? Então Deus dava o maná. Interessante que o maná não era para uma pessoa só da família. Era para todos os membros da família. A Bíblia fala que era para todos que estavam na tenda de cada família. 40 anos. Viu, Júlio César? A bênção de Deus, Júlio, de ontem foi para ontem. A bênção de hoje é para hoje. Porque Deus nos dá os nutrientes para cada dia de nossa existência física e espiritual. Tá entendendo, Júlio? Se antene, viu? Porque o nosso Deus é o mesmo Deus de Moisés. Por uma revelação de Deus, nós estamos realizando a festa do maná. E hoje é o terceiro elo. Você vai comer uma partícula e levar 6. Por que 6, missionário? Porque é o número da família, é o número do homem. Para que eles também recebam a revelação do altar, recebam a bênção que está de Gênesis a Apocalipse, a bênção da nutrição espiritual. Israel, durante 40 anos, a roupa crescia no corpo, a sandália nos pés. E Deus falou, e daqui a pouco nós vamos meditar no que Deus falou. Eu sou o Senhor que te sara. Aleluia. Espírito Santo falou comigo ontem. Fala para o meu povo que eu sou o Senhor que te sara. Êxodo capítulo de número 15, versículo de número 26. Então hoje, dia 16, terceiro elo da campanha do maná. Não importa se você é católico, apostólico, romano. Não importa se você é espírita, kardecista ou de outra linha. Não importa se você é neopentecostal, é pentecostal, ou é protestante, ou é um desviado ou um excluído. Venha para a tenda, venha para a festa, venha para a adoração, venha para o comer e o agradecer e o receber de Deus no grande dia de hoje. Ao povo da Avenida Paralela, ao povo do Le Parque, do Alphaville, do Tocaia, Itapuã, Estrada do Coco, ao povo de Patamares, Piatã, Costa Azul, ao povo da grande região de Castelo Branco, Mussurunga, minha querida Boca da Mata, Cajazeiras, Estrada Velha do Aeroporto, Mussurunga, Lauro de Freitas, Camaçari, Simões Filho, Pojuca, Catu, Dias Dávila, Ilha de Maré e de Itaparica,
ao povo bonito da Pituba, Ondina, Vale do Ogunjá, do Bonocô, de Nazaré, Vasco da Gama, ao povo do Iguatemi, do Itaigara, do Cabula, Pernambués, ao povo da Suburbana e da Cidade Baixa, do Campo Grande, do Corredor da Vitória, é uma convocação, é um chamamento, é uma buzina de Deus. Ao povo da Baixa dos Sapateiros, do comércio, da grande região, do Caminhos de Areias, da Ribeira, vem estar conosco hoje, porque hoje é o dia da grande celebração. 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite, na Catedral da Bênção. E na Lima e Silva 116, 6 cultos para atender a todo o povo que crê, que quer participar de uma festa diferente. Muitos gostam de festa de carnaval, festa de São João, festa disso, festa daquilo, mas a festa do maná é altamente espiritual para um povo espiritualista. Catedral da Bênção, Largo das 7 Portas, 446. E atenção, Distrito Federal, atenção, Brasília, porque aí na Catedral Mundial hoje, Pastor Fábio, missionário João Galdino, hoje aí às 7h30 da noite, 7 horas, também haverá festa do maná na Catedral em Brasília. Fábio de Oliveira, missionário João Galdino, ministrando aí hoje, tô ligado, hein? De maneira que esta bênção espalhou por todo o Brasil, porque a revelação é forte, é sobrenatural. Tá entendendo, Francisco, Jaque Azevedo, Maria de Lourdes, Erivonaldo José em Caruaru, Maria Eugênia Santos? Deus está movendo as águas. Então hoje é um dia poderoso, Marisa Salles, porque não é um culto normal, não é uma festa normal, é algo que veio de Deus, a festa do maná, para cura, libertação, milagres. Ao comer o maná, as proteínas de Deus estarão em sua vida pela fé. Pela fé. A fé traz a existência, Edson Novak. A fé traz a existência o que não existe. Creia, porque hoje é um grande dia, porque Miriam vai cantar. Hoje eu vou falar sobre ela, a pastora, a cantora, a dançarina, serva de Deus, Miriam. Canta, Miriam. Bom dia, Espírito Santo. Bonito! E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E Deus lá te vem abençoe, Deus, Joás. que faz tudo por Abraço. amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. É isso E aí. lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz, só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou.
É E lá vem Miriam. Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e com ele falou: levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Depois de aberto, convida Israel e passa por ele sem medo e pavor. Não tem mais porquê Faraó e seu povo verão que sou o que sou eu. Sou o que sou, eu sou. O mar se abriu, e Israel por terra seca passou. Sou o que sou, Moisés. Sou o que sou eu. Israel passou e o mar se fechou. E Faraó morreu. Brincou com Deus. Faraó brincou com Deus. Israel passou e o mar se fechou. E o povo de Faraó morreu. Brincou com Deus. Faraó brincou com Deus. Israel passou e o mar se fechou. E Faraó morreu. Miriam do outro lado numa dança de vitória. Compartilhe este programa e vamos ensinar o povo a crer no Deus de Moisés, no Deus de Arão, no Deus da pastora e serva de Deus, Miriam. Tá bem? Vanisson Flaviano Ravani já está conosco. Seja bem-vindo, filho de Abraão, servo de Deus. Compartilhe o nosso programa. Vamos levar o assunto, viu? Que o mundo precisa, Jesus. O mundo está cheio de notícias ruins. Peste, praga, guerra, complicação, mas Jesus é a diferença. Jesus é o martelo, é a água. Jesus é o cordeiro que opera dentro de nós e através de nós, tá bem? Fique conosco, já são 5h40, lembrando que hoje, 8 da manhã, daqui a pouquinho, 2 da tarde, 7 da noite, estaremos na Catedral da Bênção, Largo das Sete Portas, 446, Lima e Silva, 116, com a poderosa Festa do Maná. Em Brasília, Pastor Fábio, ali na Catedral Mundial, juntamente com o missionário João Galdino, abençoando Brasília hoje à noite, com a Festa do Maná para o povo do Distrito Federal. E vem aí, muito breve, mais uma emissora conectada conosco, a Voz da Bênção, da Bahia para todo o Brasil, uma emissora online. Deus os abençoe. Ontem eu estava assistindo o meu irmão em São Paulo, na Musical FM, de 1 da tarde às 2 da tarde, programa de excelência. E a partir do dia 1º, Rede Nacional de Televisão pela RBI. São Paulo viverá um novo avivamento ali no Brás, onde temos a Casa da Bênção, que já está em reforma para receber as multidões. E antes de ontem começou o nosso programa pela Rádio Musical, uma das rádios mais ouvidas do estado de São Paulo. E agora vem aí o programa de televisão pela RBI. E breve estaremos também pela Voz da Bênção online, que irá pegar nos aplicativos de celular, computadores, para todo o Brasil também. E assim nós vamos semeando a boa semente e hasteando a bandeira do ministério Casa da Bênção de Deus.
ministério que nós respeitamos, amamos, porque foi através deste ministério que ele nos salvou e mostrou para nós o caminho, a verdade e a vida. Vânicio Flaviano Ravani, pastor Fábio, é uma bênção, homem de Deus. Amém? Mas hoje quem vai estar pregando aí na catedral, em Brasília, ao lado do Fábio, é o missionário João Galdino, meu amigo. Deus abençoe Brasília, aonde temos a Catedral Mundial. Eu vou até passar por aí na terça-feira, porque nós vamos para um grande encontro de liderança em Goiás. E vamos na terça, quarta, quinta, sexta da semana que vem estarmos por aí, preparando espiritualmente. 5h42. Eita, abra sua Bíblia, porque a obra é santa. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo de número 15, porque a meditação hoje é muito revelada por Deus. Coloca a obra santa aí, nem que seja um pedacinho, porque a obra santa é santa, rapaz. Jesus, eu quero. Entrou aí, ó. Bom dia, Espírito Santo. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor. Como vento. Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo de número 15, que fala sobre o cântico de Moisés. A composição, o cântico, a oração, a adoração, ministrada pelo profeta, pelo homem de Deus, Moisés. Moisés era um homem que louvava a Deus, como Davi também. Salmo 90 e Salmo 91 é a oração que Moisés fez. Moisés, ele era conectado com o Deus dos seus pais. Moisés era um homem abençoado e marcado, protegido desde o ventre materno. O capítulo 15 de Êxodo fala sobre o cântico de Moisés, aquele que das águas foi tirado. E a partir do versículo de número 20, vocês podem ler todo o capítulo 15 e principalmente o capítulo 16, que é o tema da grande campanha, que fala do maná, que fala que o maná era levado às tendas, para as famílias. O maná era mais ou menos do tamanho de uma semente de feijão, bolo com sabor de mel, e que durante 40 anos alimentou 3 milhões de pessoas pela manhã e à noite no deserto. O Deus de Arão, o Deus de Moisés, o Deus de Miriam, é o Deus do Daniel, da Cláudia, da Sandra, da Mônica, da Lígia, do Fábio, do Galdino, da missionária mãe Ruth. É o mesmo Deus. Viu, Flaviano? É o mesmo Deus. As coisas mudam, mas ele não muda. Porque ele é princípio, meio e o fim. Alfa e ômega. Viu, Vânisso? Você entende o que eu falo? Abra a Bíblia aí, Vânisso. Cadê sua Bíblia, irmão?
Como dizia o apóstolo Doriel, você está descalangado. Cadê sua Bíblia, Vanisson? Quantas vezes você deve ter ouvido isso aí em Brasília? Você é do tempo do apóstolo? Penso que sim, né? O apóstolo fez uma geração de pastores abençoados. Então, o versículo de número 20 de Êxodo 15 diz assim: então Miriam, a profetisa, tá comigo, ô glória. Miriam, ela era profetisa. Posso dizer, ela era pastora ao lado dos seus irmãos Arão e Moisés. Ela era profetisa. E quem entregava a profecia é uma pastora. Se lembro, sou do tempo do apóstolo Doriel. Isto aí serve. Então você tem a senha. Só nós que o conhecemos, que recebemos. Miriam era uma profetisa, era uma pastora, era uma serva de Deus. Ela vacilou. Ela quis passar na frente do irmão. Deus a castigou. Mas ela era uma pastora. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Era chamada a dança do ventre. Por que a dança do ventre, missionário? Vou explicar. Hoje é uma dança de sensualidade maligna ou carnal, mas a dança do ventre que Miriam dançou foi pela vida, louvando a Deus com ventre, por serem mulheres e terem a oportunidade de dar vida através da fertilidade. Então elas dançavam a dança do ventre para louvar a Deus, não para atrair sexo oposto. Era para louvar o Senhor da criação. Qual é a passagem da Bíblia? Êxodo capítulo 15. Preste atenção, viu, Edson? Cadê sua Bíblia, rapaz? Versículo 20. E as mulheres da igreja no deserto saíram atrás dela. A igreja no deserto com 3 milhões de pessoas. E Deus cuidou da congregação. Obrigado, bispo. A Bíblia está aqui. Deus te abençoe, filho. Interessante que Miriam pegou o tamborim, começou a dançar, e como pastora, a mulherada fizeram um show gospel no deserto, porque o exército de Faraó tinha morrido. O mar abriu, a glória desceu, e agora Deus estava cuidando de Israel no deserto. Vejam o versículo de número 21. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo com seus cavaleiros. Aqui ela estava cantando a derrota dos egípcios e louvando o nome do Senhor. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho
e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Aquele show gospel que Miriam fez durou 3 dias de louvor, andando pelo deserto e cantando, tocando tamborim. E ela era pastora daquele rebanho feminino no deserto. E ainda tem incrédulos por aí que diz que na Bíblia não tem pastora. Miriam era profetisa. Em parte pregamos, em parte profetizamos. Então ela era sim uma pastora. Apesar que ela cometeu um erro, porque quis passar na frente do irmão, que era o pastor presidente, mas ela recebeu a ponta do dedo de Deus em sua pele. Mas ela era uma ministra de louvor diante de Deus, na orientação dos seus irmãos Arão e Moisés. A Bíblia está dizendo: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias pelo deserto e não acharam água. 3 dias dançando, 3 dias louvando, 3 dias de bênçãos. Aí veja o versículo de número 23. A Bíblia diz que eles chegaram a um oásis, a terra das palmeiras. Viu Ailton Neres de Jesus. Então chegaram a Mara. Mara era um oásis, onde havia palmeiras, mas só que ali tinha uma fonte de água, que eram águas amargas. Mara quer dizer amarga ou amargurada. Você sabia que tem muitas mulheres que têm o apelido de Mara? Muitas Marias são chamadas de Mara, e toda Mara é amargurada. Se alguém lhe chama de Mara, minha irmã, manda ela lhe chamar de Maria, viu? Maria é rainha, é princesa. Mara é amargurada, amargosa, vingativa, cara feia, bicão. Tá entendendo, João Machado? Você entende porque você tem a senha. Você é discípulo de Doriel de Oliveira. Se você tem aí na sua família alguém que é chamada de Mara, pare de chamar. Porque Mara quer dizer amargurada, amargosa, irada. Tá entendendo, Pérola? E eles chegaram à terra que se chamava Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou seu nome Mara. O próprio Moisés falou: esse lugar aqui é água amarga, aqui é Mara. Misericórdia. Mas quem sabe, hein? Na sua família tem alguém que chama Maria e chama Mara. Mara pra cá, Mara pra lá, Mara pra cá, Mara pra lá. Tá chamando ou amargurada, ou bicuda, ou sem sabor. E às vezes troca até o nome de Maria por Mara. Maria é princesa, é rainha, é coisa boa. Mas Mara, sai fora, viu? Gosta de Mara?
Eu vou até pregar isso lá na sede, porque tem muita gente na Bahia que chama a Maria de Mara. Isso é coisa maligna, porque não tem conhecimento bíblico. Mara é amargurada, amargosa, bicuda, odiosa, amarga. Pessoa que é amarga e transmite amargor para todos da sua família. A Bíblia diz assim: e ele chamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe, depois que eles chegaram a Mara, e a água era amarga, Moisés orou a Deus: como este povo vai beber água se é amarga? Tem palmeiras, tem oásis, mas a água é amarga. Ele orou. Moisés era de oração. E Deus falou para ele: pegue o cajado, o mesmo cajado que você abriu o mar vermelho, e toque nas águas de Mara. Tá entendendo, Lani? Sandra, tem alguma Mara aí na sua família, Sandra? Tem alguma Mara aí na sua casa, Lani? Ailton, se tiver, mude o nome. Pare de chamar de Mara. Tá entendendo? Cláudia, tem alguém aí na sua família que chama Mara, Cláudia? E a Bíblia diz que Moisés orou a Deus. E Deus falou com ele: pega o cajado, o lenho, a vara, e toque nas águas. E a Bíblia diz que ele ouviu, ele obedeceu. E as águas de Mara tornaram-se doce, saudável, porque teve a mudança, teve a transformação. Lani Reis está dizendo sim. A hora que Moisés orou e tocou, o amargor foi tirado, a morte foi tirada, e o oásis virou verdadeiro oásis. Porque ali no deserto tinha palmeiras, tinha água, mas a água era amarga, a água era sem sabor, a água tinha morte. Mas a hora que orou e tocou, as águas foram transformadas em águas doces. É isto que Deus faz. Deus muda o sabor da vida. Deus muda o caráter. Deus muda a mente. Deus muda a alma. Deus muda os caminhos. Deus muda o temperamento. Deus transforma o temperamento com o toque do cajado. Que cajado é este hoje, missionário? A palavra, a Bíblia. E há uma transformação. Há uma mudança. Naquele oásis tinha água, mas eram águas amargas. Mas Moisés estava lá. O cajado de Moisés estava lá. O Deus de Moisés estava lá. Está entendendo, Zuleide? Tem alguém na sua família, Zuleide, que chama Mara, o apelido de Mara? Pare de chamar. Chame de Maria. Tem alguma Mara em sua família, ô Ângela? Às vezes a pessoa acha um nome bonito, Mara pra cá, Mara pra lá. Tá falando amargurada, 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 amargurada.
Deus está falando pela palavra de Êxodo, capítulo de número 15. A palavra é a mesma, Lenice. Hoje não tem mais Moisés, nem Arão e nem Miriam. Mas o Daniel está aqui, a Zuleide está ali, a Lenice, o Manuel Brito. É nós hoje que temos que usar o cajado de Deus para tirar o amargor e trazer o bolo com sabor de mel, que revela o capítulo de número 16 do livro que estamos meditando. Já são 6h01. Estamos meditando em Êxodo capítulo 15. Vejam o versículo de número 26. Atenção, África. Atenção, Ásia. Atenção, Américas. Atenção, Europa. Atenção, meu querido Brasil. Olha o que diz este versículo da santa palavra de Deus. Não é o Daniel falando, é a palavra de Deus falando para nós, Nilma Assis. Deus está falando. Deus nunca deixou de falar. É o homem que engole a voz de Deus. Mas sempre existe os remanescentes que lançam a palavra como ela precisa ser lançada para as almas e os vasos ouvirem. Ontem eu estava deitado no sofá, não estava nem orando, deitado, e veio a mim este versículo. Eu nem sabia onde estava escrito, porque são tantos versículos. Perguntei ao meu genro, e ele falou, missionário, está em Êxodo capítulo 15, versículo 26. E disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, atentamente. Sabe o que é atentamente? Jane Silva. É dar valor. É parar para ouvir. Pare para ouvir aí agora na sua casa. Pare de tomar o café. Abra seus ouvidos, físicos e espirituais. Ajeite aí o fone do celular. Me chamam de Mara por causa de Maria. É melhor Maria, viu? Maria é rainha, é princesa. Mara. Toda Mara sofre, porque é amargurada na alma. Está entendendo, Ângela? Você sabe o que eu estou te dizendo. Viu, Marivalda Calisto? Está entendendo, Calisto? Marialva Calisto. Me diga aí de onde vocês estão comunicando comigo, família Calisto. E disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor Deus, e fizer o que é reto diante dos seus olhos, retidão, e inclinares os teus ouvidos aos meus mandamentos. Eita palavra, rapaz. Tá entendendo, Patrícia? Estou ouvindo a voz de Deus. É isto aí, filha. Se alimente.
Daqui da Bahia você recebe o alimento aí na França. É longe, mas o alimento chega aí quente e ungido, inspirado. Porque aqui não tem frieza, aqui é poder de Deus. Às vezes eu me sinto até levantando desta cadeira, na unção do Espírito, para dar o pão, que é a palavra a este povo que me acompanha, por estes continentes afora. Se ouvires os mandamentos e guardares os meus estatutos, mandamento e estatuto, palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, a mesma coisa. Estou me alimentando da palavra, faz uma semana, 24 horas por dia. É isto aí, Patrícia, você é Botini. Felizes são os que são sensíveis à voz de Deus. Informa Dislene Santos, a doutora Dislene, serva de Deus. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Ontem eu estava deitado no sofá, não estava orando não. E veio a mim este versículo, eu ouvi a voz do Espírito. Eu tenho facilidade de ouvir a comunicação espiritual que Deus quer. E veio a mim esta frase, este versículo. Eu sou o Senhor que te sara. Eu entendi que Deus queria que hoje eu pregasse neste texto. Eu não sabia onde estava. Perguntei ao meu genro. E ele falou, missionário, está em Êxodo capítulo de número 15. Quando Deus falou com Moisés, lá em Mara, entre as palmeiras, onde havia um oásis, mas só que as águas do oásis eram amargas. Mas Moisés mudou o quadro, usando o cajado. As águas tornaram águas doces. E a Mara deixou de ser Mara e passou a ser terra feliz e abençoada. Eu sou o Senhor que te sara. Remédio é para remediar. Ciência também é de Deus e medicamentos também são de Deus. Mas quem mata o vírus e a virose, quem mata um nódulo e a infecção, quem mata a febre e as dores, é Deus. Eu sou o Senhor que te sara. Ele estava falando para Israel. Ele estava falando para a sua santa e fiel família. Eu sou o Senhor que te sara. Seja na área da saúde, ICB Itaboraí, Robson Santos. Eu sou o Senhor que te sara. Seja em ordem financeira, seja na ordem sexual, sentimental, familiar, aonde estiver uma enfermidade que te incomoda, que te perturba, ele manda te dizer que é ele quem te sara. Está entendendo, Oriri? Deus está falando. Êxodo capítulo de número 15, 16. Deus falou, eu sou o Senhor que te sara.
remédio é para remediar, ciência é para nos ajudar, mas quem nos sara é o Criador, porque Ele conhece cada célula do nosso organismo. E hoje é dia de participar da festa do maná, para que haja cura e libertação. 6:11. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, e 70 palmeiras. Eita, lugar bonito. Mas só que as águas eram amargas. Mas depois que Moisés orou e tocou com seu cajado, a mara foi tirado o amargor. E agora eram águas potáveis, saborosas, que todos bebiam e diziam aleluia. E havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras. Eles contaram quantas palmeiras tinham. Um oásis perfeito. Agora era perfeito. Depois que Moisés orou e tocou, o oásis, que tinha águas amargas, agora tornou um oásis feliz. Às vezes a falta da sua felicidade é do Espírito Santo te tocar. Então deixa o Espírito te tocar, para que a amargura seja tirada, o ressentimento, as maldições, e você seja um novo oásis, uma nova fonte, Ângela, uma nova criatura. E ali se acamparam junto das águas. E se você ler o capítulo 16 de Êxodo, você vai ver Deus mandando o maná, não para uma pessoa da família, mas para todos que estavam na tenda, toda a família. Se você for para o versículo 31 do capítulo 16 de Êxodo, já são 6:13. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná. E era como semente de coentro, e era um branco, e o seu sabor como bolo de mel. Eita! Se você for para o versículo de número 35 de Êxodo 16, e comeram os filhos de Israel maná 40 anos. Olha que Deus longo, rapaz. Pai fiel sempre aos seus filhos. Tá entendendo, Edson? 40 anos, até que entraram em terra habitada, comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E uma medida, a 10ª parte da medida para cada um. Leiam hoje Êxodo capítulo 15 e saiba que Ele é o Senhor que te sara. Leia o capítulo 16 e venham não apenas para o culto hoje, mas para a festa do maná, o agradecimento, o fortalecimento, o louvor perfeito, para que a amargura seja tirada, para que o cajado de Deus toque e haja uma mudança de oásis, seja um oásis perfeito, não um oásis com amargo e com traições ou com enfermidades, mas um oásis de louvor, palmeiras, fonte de água potável, louvor, dança do ventre, fertilidade e louvores ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Hoje é a festa poderosa do maná
na Catedral, na sede, em Salvador e lá em Brasília, com o nosso querido pastor Fábio de Oliveira, João Galdino, missionária Ruth Brunelli e o nosso querido missionário Jeremias e a sua bela esposa Lília Brunelli, serva do Deus Altíssimo. Vamos falar com o Senhor. Eu sou o Senhor que te sara, Josué. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Que estas palavras de Êxodo capítulo 15 e 16 esteja na boca do profeta, na palavra da pastora, cantora levita Miriam, profetiza, porque Miriam era uma pastora ao lado dos irmãos Arão e Moisés. Pai, tua palavra diz que Miriam era profetisa. E se era profetisa, por isso que ela exercia o ministério gospel no deserto, com as obreiras e irmãs do povo de Israel, a grande congregação. Ainda que Miriam falhou em desobedecer o pastor presidente, mas ela era uma serva do Senhor. Pai, eu te agradeço por estas palavras, porque quando o povo de Deus chegou em Mara, aquele oásis era amargo. Tinha água, mas a água era amarga. Mas Moisés chegou com o cajado e tocou. Houve uma mudança de sabor. Houve uma mudança de sabor. As águas amargas tornaram-se águas potáveis no meio das palmeiras. O oásis falso se transformou no oásis verdadeiro. Em nome de Jesus, eu abençoo o dia de hoje. Eu abençoo o dia de hoje. A festa do maná que teremos na catedral, na sede. Os 6 cultos. Eu oro e abençoo, porque o Senhor falou. Eu sou o Senhor que te sara. O remédio é para remediar. A aplicação nos ajuda. Os comprimidos nos ajudam. Mas quem dá a saúde é o Senhor da vida. Eu oro pelos nossos ouvintes. Talvez eles não entendam bem o que eu prego, porque não tem um nível espiritual de entender. Mas eu estou aqui ajudando eles a entender que o Senhor é o Senhor que sara. E o seu Espírito falou comigo ontem para falar ao teu povo que o Senhor é o Senhor que sara. Em qualquer área da vida, sentimental, financeira, saúde, moral, que o Senhor possa sarar este povo, libertando, curando e abençoando. Ó Deus, de Moisés e de Miriam e de Arão, Deus de Elias e de Eliseu e de Daniel, de Ezequiel, de Paulo, o Senhor é o mesmo
é princípio, meio e fim, alfa e ômega. Toca nestas vidas que me ouvem. Todo AVC, toda pressão alta, toda diabetes, toda pedra nos rins, todos os rins paralisados, ressecamento, úlcera, gastrite, leucemia, epilepsia, câncer, neurisma cerebral, pressão alta, baixa, cirrose hepática, hérnia de disco, trombose, bucite, glaucoma, miopia, labirintite, neurisma cerebral, câncer. Que o milagre aconteça. Que as águas de Mara tornem-se de águas doces. Cura divina, prazer em viver. Eu abençoo as multidões que hoje estarão na catedral, na sede conosco. Eu os abençoo, porque tenho autoridade para isso, em nome de Jesus. Recebam a bênção de Deus, o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Beba água consagrada. Bata na cabeça, não tem mais pressão alta nem labirintite. Aperta os seios. Tem mais nódulo, coração. Marca passo espiritual, eita. Faça o exercício. Aperte o estômago, não tem mais úlcera, nem gastrite, nem ressecamento, nem mioma, nem hemorragia. Aperta aí a coluna, não tem mais hérnia de disco, nem bico de papagaio. Bata os pés aí no chão, ó. Creia. Deus falou comigo ontem à tarde. Fala para o meu povo que eu sou o Senhor que te sara. Eu estava deitado no sofá e veio a voz do Espírito, falou comigo. Fala para o meu povo que eu sou o Senhor que te sara. Eu nem sabia onde estava escrito, porque são tantos versículos. Perguntei ao meu genro, ele falou, missionário, está em Êxodo capítulo de número 15. Quando Deus falou lá em Mara, eu sou o Senhor que te sara, Israel. Se Deus falou, Ele te dá saúde, Wilson, Vanison, Jane, compartilha este programa. Creiton Vitor, será que é você, meu sobrinho querido? Transmita meu abraço à sua irmã, à sua mãe, ao povo lindo aí da minha querida Varginha, Três Pontas. Será que é o Creiton, meu sobrinho, filho do João? Deus te abençoe se for. Nilma Assis, Deus te abençoe. Creunice, Deus te abençoe. Eliene, Deus te abençoe. Nilma Assis, Deus te abençoe. Marinês Linhares, Deus te abençoe. Meu abraço. Rogério, chegou agora por quê, Rogério? Compartilhe este programa, Rogério. Edson, compartilhe. Vamos levar Jesus. Jesus tem que ser levado por nós para todos os continentes, porque Jesus está voltando. Então vamos cumprir nossa missão. Leiam hoje Êxodo, capítulo de número 15 e 16. Tá bem? Meu abraço e ajuda-me a manter a pregação do Evangelho por esta rede. E vem aí mais uma emissora. É a Voz da Bênção, online para todo o Brasil. Zuleide Queiroz, Deus te abençoe. Lisete Barnabé, Deus te abençoe.
Vanisson, Deus te abençoe. Marinês, Deus te abençoe. Deus abençoe. Josuel Carvalho, chegou agora por quê, Josuel? Meu abraço a todos. 6h26. Shalom. Compartilhe, 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 Zuleide. Prega o evangelho, Zuleide. Senão Deus vai cobrar de você, viu? Você sabe por que eu estou te falando.